Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rapaz, vamos colocar aqui mais um vídeo, beleza? Fazer mais uma gravação. Essa é especialmente para a turma do Enem, tá ok? Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, eu estou dando sequência ao ponto em que paramos quando entramos em quarentena e quando as aulas presenciais foram suspensas por essa motivação, beleza? Então, para não deixar vocês à toa, para não deixar vocês sem um amparo, eu estou gravando as videoaulas de uma maneira mais rápida, mais prática, beleza? Para que vocês já vão se adiantando aí. Peguem a videoaula, peguem os exemplos, façam os exercícios da apostila. Galera, o que a gente não pode de jeito nenhum é ficar parado. Não são férias, cara. Isso aqui a gente tem que se adaptar à realidade atual. Mas, meu irmão, a gente tem que fazer o possível para que a gente sofra o mínimo de interferência no nosso cronograma de estudos. Então você tem que ter a mesma vibe, você tem que ter a mesma força de vontade que você tinha nas aulas presenciais. Vamos ser francos. Pô, Júlio, substitui? É a mesma coisa? Não, sabemos que não é, cara. A interação do dia a dia, o fato de você estar ali, ter uma dúvida, na hora você perguntar, é claro que é muito melhor presencialmente. Mas vai me dizer que isso aqui não tem nenhum valor? É claro que tem. Dá para você se adiantar? Sim. Só que o que você tem que fazer é se organizar. Essa é a maior dificuldade que vocês têm. A gente do Império está buscando recursos, buscando plataformas para melhorar essa organização, para ajudar a vocês nessa organização, tá ok? Então, com as minhas videoaulas, você já começa a se organizar em física. Eu pretendo colocar um tema por semana, eu vou dividindo um pouquinho mais, porque senão uma videoaula de meia hora, 40 minutos acaba ficando muito cansativo. Então eu prefiro botar duas partes de 15, talvez uma terceira parte resolvendo exercícios, conforme a matéria vai exigindo, tá ok? Então lembra aí, nós falamos de movimento uniforme, tá bom? Todas as turmas de Enem que tínhamos no Império, nós já havíamos falado de velocidade média, movimento uniforme, e agora a gente avança para um movimento um pouquinho mais rebuscado, que é o movimento que uniformemente variado. Galera, eu disse a vocês, em cinemática, no estudo do movimento, quem manda é sempre o comportamento da velocidade. Quando estávamos estudando o movimento uniforme, o que eu tinha ali, galera? Uma velocidade constante, um valor fixo de velocidade. Do início ao fim do problema, a velocidade não era modificada. Obviamente, quando eu falo de um movimento uniformemente variado, eu espero uma velocidade variável, um valor de velocidade que vá mudando ao longo do tempo. Só que essa mudança, ela não é uma mudança de qualquer maneira, ela não acontece aleatoriamente. Presta atenção no nome, cara. Uniformemente variado. O que é algo uniforme? É algo que obedece um determinado padrão. Então a tua velocidade, ela varia, mas ela varia de uma maneira padronizada. Quem vai ditar esse padrão, quem vai dizer a você como a velocidade vai sendo modificada, é um conceito da cinemática chamado aceleração. Aqui a gente vai trabalhar com uma aceleração padrão, que a gente vai chamar de aceleração média, tá ok? Ou seja, isso aqui dita o ritmo de variação da velocidade. Pensa dessa forma, tá tranquilo? Galera, a aceleração média, ela é muitíssimo parecida com a fórmula da velocidade média, tá? Parecido, não é igual. Pensa comigo, o que determina a aceleração? É o quanto a velocidade do teu móvel ela vai ser modificada e quanto tempo leva para essa modificação ir acontecendo, né? Isso é bem do nosso cotidiano, né? Se você pensar em dirigir, você sabe que para aumentar a velocidade do seu carro, você não tem que pisar no acelerador, você não tem que injetar uma aceleração. É sobre isso, galera, que estamos falando aqui. Lembre-se que o Enem e a UERJ também são provas muito cotidianas, muito contextualizadas. Então, o cara sempre vem com uma história para envolver a física naquele assunto. A gente precisa estar bem antenado sobre como a física ela é aplicada no dia a dia e sempre que der a gente vai fazendo esse paralelo juntos, tá certo? Então, aceleração, variação da velocidade sobre o tempo.
vale aquela mesma ideia. Variação da velocidade você vai calcular como velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo, a mesma coisa. Fique atento sempre às unidades de medida, tá? Vocês às vezes se confundem com isso, mas a unidade de medida ela vem, na verdade, servindo como uma cola para vocês, muitas das vezes. Tipo assim, aceleração, variação da velocidade sobre o tempo. Lembra que quando nós estudamos velocidade, tratando-se de SI, Sistema Internacional, a velocidade vai estar em metros por segundo? E o tempo, galera, no Sistema Internacional, o tradicional, é que o tempo seja medido em segundos, tá ok? Galera, metros por segundo dividido por segundo. Isso faz com que a sua aceleração ela seja medida, na verdade, em metros por segundo ao quadrado. Então, naquelas questões onde os textos são enormes, cara, pensar na unidade de medida pode ser algo muito positivo para você extrair os valores, né? Pô, eu vi alguma coisa medida em metros por segundo, eu sei que aquilo refere-se a uma velocidade. Eu vi medida em metros por segundo ao quadrado, tendo o 2zinho aqui em cima, eu sei que aquilo refere-se a uma aceleração. Então, na hora de você separar as suas informações, a unidade de medida vai servir como cola do que é cada uma das coisas, tá certo? Avança comigo. Uma das preocupações que nós temos com o movimento é sempre saber aonde o móvel vai estar, ou seja, determinar a posição do móvel depois de um certo tempo. Lá no movimento uniforme, isso era bastante previsível. Você tinha aquela formulazinha do sorvete, lembra? S igual a S0 mais VT. Era muito fácil de você prever, porque a tua posição ela sempre variava igualmente para intervalos de tempos também iguais. Ou seja, a cada 1 segundo, o teu móvel ia andando sempre a mesma coisa, por exemplo, não é? Quando você fala de movimento uniformemente variado, aquela conclusão de que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ela já não vale mais. Pensa um pouco comigo, cara. Se eu estou acelerando o meu carro, né, se eu tenho agora um fator de aceleração, a minha velocidade ela vai aumentando cada vez mais. Isso significa que eu estou andando cada vez mais rápido. Significa que se, por exemplo, em 1 segundo eu andava 10 metros, no próximo eu não vou andar apenas 10 metros, eu vou andar um pouco mais, porque a minha velocidade está cada vez maior. E assim por diante. A cada novo intervalo de tempo, eu sou mais veloz, o que consequentemente faz com que eu ande espaços cada vez maiores. Tá tranquilo? Mas ainda é possível prever essa posição. Fica aqui comigo. Galera, equação horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembra do sorvete, como nós já citamos aqui? A fórmula do sorvete ela era S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Tranquilo? Essa vai servir também para o movimento uniformemente variado? Não. Mas a gente não precisa guardar como algo completamente distinto. A gente pode usar a fórmula que já conhecemos para adaptar a essa nova realidade. Para de pensar nas fórmulas como coisas completamente soltas, cara. A fórmula nada mais é do que o conceito escrito matematicamente, ok? E como eu estou falando de cinemática, como eu estou falando de um conceito de velocidade, a fórmula do movimento uniforme, ela tem alguma relação com a do uniformemente variado. É isso que eu quero que você entenda. Pega o que tu já conhece e faz uma adaptação. Como assim? O que tem de novidade aqui, galera? É a aceleração, tá certo? Que vai influenciar na velocidade, que depois vai influenciar na posição. Então eu posso pensar, digamos assim, que a aceleração é uma grandeza de segunda ordem. Vamos pensar dessa maneira, ela tem uma influência maior, beleza? Então eu vou acrescentar um termo, a fórmula que eu já conheço, beleza? Eu acrescento um termo aqui, que é AT ao quadrado sobre 2, beleza? Então peguei a fórmula do sorvete e acrescentei um termo de segunda ordem, vamos pensar assim, beleza? Referente à aceleração, AT quadrado sobre 2. Acrescentou. Lembre-se, se a minha velocidade varia,
esse V aqui não pode ser qualquer coisa. Ele tem que obrigatoriamente registrar a velocidade inicial, tá ok? Então, pegou a fórmula do sorvete, acrescentou até ao quadrado sobre 2 e identificou que aquela velocidade é a velocidade inicial quando se trata de mRUV. Tranquilo? Você saiu da fórmula do sorvete para a fórmulazinha aqui do sorvetão que nós falamos. Você vai me ouvir usar muito esses termos na explicação até para facilitar, né? Para não ficar falando equação horária do movimento uniforme ou equação horária do movimento uniformemente variado. Pô, tu já cansou na metade da frase. Galera, sorvete, velocidade constante. Sorvetão, velocidade variável. É assim que vai ser. Tranquilo? Lembre-se, se a minha velocidade é variável, isso se torna uma outra preocupação minha. Em questões de mRUV, pode ser que a questão pergunte a posição, Brasil, você já sabe como fazer, porém, se ela perguntar a velocidade, porque não vai ser mais a mesma do início. Conforme o carro vai andando, essa velocidade pode aumentar ou diminuir. Desta maneira, você também tem uma equação horária da velocidade. Você também tem uma relação matemática que permite a você determinar a velocidade com que o corpo está se movendo naquele instante. Tranquilo? Você tem a seguinte equação: velocidade do móvel é igual à velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que ele começou a se movimentar, mais a aceleração vezes o tempo. Lembre-se que a aceleração ela está ali como um fator de quanto a velocidade aumenta ou diminui. Então, veja o sentido disso aqui. Eu tenho um valor inicial. Esse valor ele vai aumentando de acordo com o tempo que eu acelero. Por exemplo, se você acelera o teu carro com um valor de 2 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada 1 segundo você vai ganhando mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 para o valor da tua velocidade inicial. Tá tranquilo? E assim você também pode determinar a velocidade de um móvel. Tranquilo? Qual é a velocidade em 10 segundos, em 15 segundos, em 30 segundos? É só substituir o tempo, fator de aceleração você vai conhecer, velocidade inicial também normalmente são informações dadas, e você vai achar a velocidade naquele instante, para aquele valor de tempo. Tá certo? Cuidado, cara, com algumas interpretações, beleza? Já falamos sobre isso referente à posição. O móvel partiu da origem. Partir é começar. Começar é posição inicial. Se é a origem, vale 0 essa posição inicial. O móvel chegou à origem. Significa que a posição final vai valer 0. Para a velocidade existe um termo também assim. Partir do repouso. Algo que estava em repouso é algo que estava parado. Se estava parado, a velocidade é 0. Partir do repouso significa que a velocidade inicial é 0. Chegou ao repouso significa que a velocidade final vai ser 0. Repouso, então, tem a ver com velocidade ser 0, beleza? Nessa parte da física, e nas anteriores também, sempre que a gente estava falando de cinemática, eu não sei se você já reparou isso, mas se não reparou, presta atenção, todas as nossas fórmulas, cara, elas são dependentes da informação de tempo. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Aceleração está aqui, posição, velocidade, tudo refere-se ao tempo, tranquilo? Bom, como um atalho, como uma maneira mais rápida de resolver algumas questões específicas, a gente pode fazer um mix entre essas duas relações aqui, né? Fazer uma prova matemática ali e chegar a uma nova equação chamada equação de Torricelli. E a gente brinca, meu irmão, tá sem tempo? Usa Torricelli. Por que essa brincadeira, cara? Porque quando você não tem informação de tempo na tua questão, ou quando não é isso que você quer achar, né? Quando o tempo não é interessante, você não precisa achar o tempo para depois resolver a questão que você quer. Se adianta, cara. Usa o quê? Torricelli, muito mais prático. A equação de Torricelli vai servir para você como um bônus, uma relação em que você pode achar velocidade inicial, final, deslocamento, né, espaço percorrido, você pode achar a aceleração, qualquer coisa,
independente de ter a informação do tempo. A equação de Torricelli, ela é assim, né? V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que seria o espaço percorrido pelo móvel. Nota, posso achar velocidade, velocidade inicial, aceleração ou até o espaço percorrido. E não preciso do tempo, tranquilo? Mais uma vez eu reforço que isso aqui é um desenvolvimento matemático que você faz em cima da cinemática. Não é interessante para a gente provar fórmulas, quando for a gente vai fazer, tranquilo? Nossas provas, nossas questões são objetivas, né? Por isso também que eu vou ficar saindo, jogando fórmula em cima de vocês, e isso tem que fazer algum sentido. Se você não entendeu o que significa alguma dessas fórmulas, cara, deixa no comentário, fala comigo pelo Instagram, fala comigo pelo WhatsApp, você não pode ficar com a dúvida, ok? Fica ligado, não deixa a dúvida passar, cara, se organiza, vai estudar, meu irmão, pô, a gente tá falando isso o tempo todo, tranquilo? Bom, isso é a teoria inicial, para você conhecer as fórmulas, para você entender o que é o movimento uniformemente variado, o que dá para perguntar sobre isso, é a parte bem primária da coisa, tá bom? Vou utilizar um exemplo só para aplicar o que já falamos aqui e depois na sequência eu venho com mais teoria, vou gravando aulas pequenas como eu já expliquei a vocês. Se liguem, para decolar, um avião precisa atingir uma velocidade de 360 km por hora e percorrer 2.000 metros numa pista. Partindo do repouso, a aceleração desse avião em metros por segundo ao quadrado é... O ideal é que você comece a reconhecer informações. Por exemplo, atingir a velocidade de 360 km por hora, ou seja, é chegar a essa velocidade, é o valor final de velocidade. Tá tranquilo? A questão diz que o avião parte do repouso. Já conversamos sobre isso. Partir do repouso vai significar que a velocidade inicial é igual a zero. Chegar à velocidade de 360 km por hora, isso representa a minha velocidade final. Tá tranquilo? Outra informação, o avião tem que percorrer 2.000 metros, né? Isso é uma distância. Distância é um espaço percorrido, um ΔS, por exemplo. Beleza? Dessa forma aqui. Você reparou que em momento nenhum a questão te deu informação de tempo e não pediu a você tempo nenhum? Cara, quando é assim, quando você ignora, despreza o tempo numa questão, você vai usar o quê? Torricelli, como eu disse a vocês. É claro, pô Júlio, eu poderia achar o tempo aqui em cima e depois utilizar outra fórmula para achar a aceleração? Dá também, mas porra, cara, isso não é positivo não. Você acabar caindo num sistema, não faz isso, cara. Guarda a fórmula de Torricelli porque é um atalho para ti, como nós falamos, beleza? Vou fazer aqui a questão. Bom, usando Torricelli, a velocidade final está em quilômetros por hora. Posso usar assim? Não, preciso converter para metros por segundo. Nós já falamos que se você dividir por 3,6, tranquilo? Você converte de quilômetros por hora para metros por segundo. Já vimos isso aí em algum momento anterior dos nossos estudos, beleza? 100 metros por segundo. Galera, utilizando o Torricelli, eu vou ficar com 100 ao quadrado é igual à velocidade inicial, que por partir do repouso vai ser zero, mais 2 vezes a aceleração, que é o meu interesse, multiplicado pelo espaço percorrido, que vale 2.000. Tá tranquilo? Para facilitar a nossa vida, eu posso pensar o seguinte: 100 ao quadrado é um 10 à quarta. Beleza? 0 ao quadrado ainda é zero. E se eu fizer aquela multiplicaçãozinha ali, eu vou botar o seguinte: 4 vezes 10 à terceira, tranquilo? Vezes A. Isso aqui é um 4.000 vezes a aceleração, tá certo? Passando tudo dividindo, eu vou ter que a aceleração vale 10 à quarta
dividido por 4 vezes 10 à terceira. 10 à quarta dividido por 10 à terceira já vai dar 10. 10 dividido por 4, 2,5 metros por segundo ao quadrado é a tua aceleração. Entende? Passei o 10 à terceira dividindo, é só você pensar. 10 à quarta é 10.000, 10 à terceira é 1.000. 10.000 dividido por 1.000 dá 10. Passando o 4 dividindo, 10 dividido por 4, 2,5, 2,5. Isso é a tua aceleração, de acordo com as alternativas, letra C. Tá tranquilo? Galera, me dê um feedback. Me diz se ficou claro. O ideal é sempre fazer o melhor para vocês, ver se isso está te ajudando, e aí eu vou colocar a parte 2, vou colocar exercícios, e a gente vai avançando na resolução também das questões da apostila, tá ok? Então aguardo o retorno de vocês. Um abraço, sigam estudando.